Olá, meu nome é Mariana Guel, esse é mais um vídeo do canal Monetizou e hoje eu vou falar sobre ele, o nosso tripé macroeconômico, né? A nossa santa trindade macroeconômica. Vou falar exatamente o que ele é, por que ele é tão importante e como que ele acaba sustentando o nosso bem-estar econômico, né? Sustentando o nosso bem-estar macroeconômico, fazendo até um comparativo de como era o Brasil antes dele existir. Então vamos lá, o que seria o tripé macroeconômico, né? O próprio nome acaba dando um spoiler, né, tripé, de que a gente vai falar de três pilares, né, três pés principais que acabam dando suporte, acabam sustentando a nossa macroeconomia. E esses três pilares, né, esses três pés, acabam sendo referentes a políticas econômicas diferentes, né? A gente acaba falando da política monetária, a política cambial e a política fiscal, né? Cada pé é referente a uma forma de conduzir cada uma dessas políticas. Nosso primeiro pé acaba se referindo à política monetária, que seria as metas de inflação. O que isso significa, né? Como que funcionaria essa ideia das metas de inflação? A gente teria o CMN, que é o Conselho Monetário Nacional, né? O órgão supremo do Sistema Financeiro Nacional, a gente poderia falar assim. E o Conselho Monetário Nacional, né, o CMN, acabaria determinando cada ano a meta de inflação que o país deveria atingir. E a gente teria uma faixa de tolerância, né, nessa meta de 1,5 ponto percentual, tanto para cima quanto para baixo, que seriam os chamados teto e piso da meta de inflação. Então, por exemplo, se o CMN decidiu que a meta de inflação seria de 3%, no final do ano, né, o IPCA de janeiro a dezembro deve estar em algum lugar entre 1,5% a 4,5%, né? Tem que respeitar essa margem. E como que isso vai acontecer, né? O CMN fixou a meta, mas como que a gente vai ficar dentro dessa margem? Como que a nossa macroeconomia garantiria que no final do ano a gente estaria entre 1,5% e 4,5 percentual? O Banco Central vai acabar executando a política monetária de forma que isso aconteça, né? Com esse objetivo, de forma que o IPCA fique dentro dessa margem. E como que ele vai fazer isso, né? Qual vai ser a grande ferramenta que ele vai utilizar para conseguir atingir as metas de inflação? A taxa de juros, a taxa Selic. E para isso, o Copom se reúne a cada 45 dias para discutir se ele vai elevar, se ele vai reduzir ou se vai manter a Selic estável. Por quê? Porque a Selic acaba influenciando diretamente a inflação. Eu já falei isso várias vezes no canal e já falei até no meu TikTok, então vamos seguir lá no TikTok. Mas enfim, qual é a grande questão da taxa Selic? Se você aumenta a taxa Selic, você cria um incentivo a poupar, né? Você cria um incentivo das pessoas diminuírem o seu consumo presente para pouparem, enfim, aplicarem, investir esse dinheiro e receber uma taxa de juros, que enfim estaria maior agora, para você ter mais consumo futuro. Você cria esse incentivo. E ao diminuir o consumo presente, você acabaria desacelerando a inflação. Então, o que está se acontecendo agora? Né? A gente ficou muito tempo com uma taxa de juros artificial em 2%. Né? Por muito tempo, até o fim de 2020, a gente ficou com a taxa Selic diminuindo e artificial em 2%. Chega a pandemia, chega auxílio, chega aumento do dólar, chega aumento de preço de gasolina e tem-se essa taxa Selic a 2%, a inflação vai para casa do caralho. Então, o que o Banco Central faz? O que o Copom faz? Ele senta, percebe que não é mais sustentável continuar com uma taxa Selic assim, então eles elevam a taxa Selic numa tentativa de desacelerar a inflação e também de abaixar o próprio dólar. É o movimento que a gente está fazendo agora. Mas enfim, né, continuando com o objetivo desse vídeo, é assim que funcionaria esse tripé macroeconômico. Tem-se uma meta de inflação, que teria, né, um teto e um piso. O Banco Central vai aplicar a sua política monetária de forma a conseguir atingir essa meta de inflação e o Copom vai decidir qual seria a taxa Selic ideal para que isso aconteça, né? Então, se estrutura-se a economia, decidindo-se uma taxa de juros ideal para que a inflação não estoure. É assim que a gente se estrutura. E aí a gente tem a nossa segunda perninha, que seria o câmbio flutuante, que a gente não está mais falando de política monetária, sim de política cambial, né? O que seria o câmbio flutuante? Literalmente, a gente não tem uma política de câmbio fixo, né? As nossas autoridades monetárias não fixam o nosso câmbio. Ou seja, ela não é precificada pelo Estado, o nosso câmbio não é precificado pelas nossas autoridades monetárias e acaba
reagindo às leis de oferta e demanda, a gente poderia dizer assim. Tá, então quando a gente vai falar de política cambial, quando a gente vai explicar por que o dólar está a um determinado preço, a gente tem que explicar por que uma moeda está sendo mais demandada do que outra. Nesse momento, né, o dólar, na verdade, desde o começo de 2022, o dólar está numa tendência de queda, está numa tendência de baixa, justamente porque, enfim, a gente está aumentando a nossa taxa Selic, isso faz o real ficar mais atrativo, e, enfim, o dólar também está passando por um momento inflacionário, etc, etc, mas, desde 2020, o nosso dólar explodiu. Então, por mais que a gente esteja passando por uma leve queda agora, né, desde o começo do ano, desde 2020 a gente viu uma alta muito abrupta no nosso câmbio. Por que que isso aconteceu? Porque em 2020, principalmente assim com o coronavírus, isso ficou bem visível, o dólar ficou muito mais demandado que o real. A gente poderia falar assim. Isso por vários fatores, né? O real não é uma moeda tão boa, o real é uma moeda muito inflacionada, o real é uma moeda que se desvaloriza bastante, a gente tem um risco cambial muito forte, a gente tem um risco político muito forte, a gente tem um risco fiscal muito forte. Então, no momento que a gente está tendo uma pandemia em que tem-se uma aversão a risco, as pessoas vão procurar moedas mais fortes. E por que as pessoas procurariam uma moeda mais fraca como um real? Pensando nos prêmios que elas conseguiriam aqui, né? Pensando nos prêmios que elas conseguiriam investindo no Brasil. A taxa Selic, que a gente poderia utilizar como a recompensa por investimento livre de risco, né, entre muitas aspas, porque, enfim, teria o risco político, o risco fiscal, mas, enfim. A taxa Selic estava numa queda, numa tendência de queda, até o fim de 2021. Então, por que alguém demandaria o real, sendo que é uma moeda não tão boa, e o prêmio por investir nele estava em queda? Agora, finalmente, a taxa Selic está aumentando. Como eu falei na perninha passada, né, quando eu fui falar de metas de inflação, seria até com o objetivo de desacelerar a inflação, mas tem como outra consequência você atrair capital estrangeiro. Isso realmente está acontecendo. Porque, enfim, o nosso prêmio está aumentando, né? A taxa Selic está subindo, a própria Bolsa Brasileira está muito barata, então isso atrai os investidores. E o dólar também está passando por um momento meio difícil, né? A inflação nos Estados Unidos está alta, agora o Fed também está discutindo se vai aumentar os juros ou não, né? Falaram que vai aumentar em março, justamente para tentar controlar a inflação estadunidense. Mas enfim, nesse momento, a partir de 2022, o câmbio começou a entrar numa tendência de queda, né? Por causa desses fatores que eu acabei de falar, mas desde 2020 o dólar disparou por causa desses outros fatores que eu também acabei de falar, né? Então são várias coisas que acabam influenciando no câmbio, justamente porque a gente acaba adotando um regime de câmbio flutuante. E a terceira perna seria da meta fiscal, que vai ser referente à política fiscal adotada pelo governo. A meta fiscal é determinada pelo Congresso a partir da Lei Orçamentária Anual e, enfim, em termos simples, ela acaba limitando, né, delimitando quanto que o governo pode gastar em investimento, despesas de forma geral, né, pagamento de salários, por aí vai, ela delimita tudo isso. E o objetivo principal seria fazer com que o executivo consiga atingir o superávit primário, ou seja, que ele consiga arrecadar mais do que ele gasta. A gente poderia dizer assim, desconsiderando-se os pagamentos dos juros da dívida pública, né? Por isso que a gente fala de superávit fiscal primário. Importante fazer essa distinção. E uma coisa muito interessante, né, que desde 2016 a gente tem chamado teto de gastos. Agora o Bolsonaro conseguiu furar o teto de gastos, mas enfim, em tese, espera-se que os gastos do governo sejam limitados justamente por essa questão de se conseguir um superávit primário, né? Seria a nossa terceira perninha do tripé macroeconômico. Mas enfim, entendemos o que seria o tripé macroeconômico bem por cima e por que ele seria importante, né? Por que a gente fala que é a santa trindade macroeconômica? Em primeiro lugar, o respeito ao tripé acaba gerando credibilidade do mercado, né? Acaba trazendo credibilidade do mercado. Você respeitar a meta fiscal, respeitar a meta de inflação, acaba dando a promessa que a nossa economia é confiável, que o nosso governo é confiável, a gente poderia falar assim. Quando a meta fiscal, por exemplo, é recorrentemente descumprida, existe o risco do governo entrar em default, né? Que é basicamente ele dar calote. Ou, se ele não for dar calote, ele pode, por exemplo, tentar aumentar os impostos numa tentativa desesperada de aumentar a arrecadação, que também não é algo positivo. Em casos extremos do descumprimento da lei de responsabilidade fiscal, isso pode gerar até uma crise política, como foi o caso da Dilma, né, que foi impeachmentada justamente pela questão das pedaladas. Já a meta da inflação, né, o cumprimento com a meta da inflação, é um indicador de que o governo consegue estimular a economia, né, fazer a economia crescer, sem ter um descontrole de preços, né? Então,
um selinho de verificação na estabilidade da nossa economia, a gente poderia falar assim. A meta de inflação também serve como termômetro das atividades econômicas e é referência do reajuste dos preços, né? Acabaria servindo como referência para reajuste dos preços. E outro ponto importante, que seria, né, já com relação ao câmbio flutuante, ele também é importante no sentido de ele não ser artificial. Literalmente isso, ele não é artificial. Se você fixa o câmbio, você corre o risco dele estar supervalorizado artificialmente, o que será algo muito custoso de manter, né? Porque, enfim, o governo acabaria queimando muitas reservas para conseguir manter aquela moeda supervalorizada artificialmente, né? Acabaria queimando muitas reservas internacionais. E essa supervalorização artificial também acabaria prejudicando a competitividade das exportações do país. Então, também é danoso para a economia. A China acaba sendo um exemplo até contrário a isso, né? Para ela ter mais competitividade, ela desvaloriza a moeda dela artificialmente, né? Ela é acusada pela OMC de fazer isso, com o objetivo de favorecer as suas exportações. E por causa disso, ela acaba correndo risco de possíveis sanções internacionais, o que, enfim, é difícil de acreditar, porque a China tem o porte dela, mas em tese ela tem esse risco. Existe esse risco, né? Se o país faz isso, ele corre esse risco. Tá, então a gente já entendeu o que é o tripé macroeconômico, a gente já entendeu em tese, né, teoricamente falando, quais seriam as vantagens do tripé macroeconômico. E é interessante quando a gente vai analisar como ele surgiu, né, o antes e o depois, porque ele acaba evidenciando bem claramente o porquê que ele é vantajoso. Né? Por que a gente não tem câmbio fixo? A gente já teve câmbio fixo, não deu certo. Entendem? São essas coisas que é legal colocar na balança quando a gente vai falar do tripé macroeconômico. Ele foi adotado em 1999. É importante dizer isso, porque em 1994 a gente teve o Plano Real, né, que foi também um grande estabilizador da economia. Quando o Plano Real surgiu, adotou-se o câmbio fixo para a implementação daquela moeda, né? Adotou-se o câmbio fixo de 1994 a 1999. Esse foi, na verdade, a terceira vez na história brasileira em que se adotou o câmbio fixo, né? Tiveram mais 2 vezes no começo da ditadura, e acho que em 1986. E qual é a grande questão? Por que a gente não continua tendo câmbio fixo? Porque o câmbio fixo é muito custoso. Apesar do câmbio fixo ter algumas vantagens, né, como, por exemplo, estabilidade, você diminui o risco cambial, etc, etc, ele é custoso para a economia de se ter no longo prazo. É muito difícil se ter ao longo prazo. Por quê? Porque você acaba minando as suas reservas internacionais, né, para conseguir manter aquela paridade. Essa autoridade monetária precisa de reservas internacionais. Ao mesmo tempo, as suas autoridades monetárias não têm completa independência de conseguir tocar a economia, porque o objetivo dela será manter o câmbio fixo. Então, por exemplo, no meio de uma crise, ela não vai ter independência para tocar a economia dela, para mexer na taxa Selic, para fazer tudo isso de forma a conseguir controlar as crises econômicas. Justamente porque ela vai estar voltada em manter a taxa de câmbio fixo, as reservas nacionais dela vão ser voltadas para isso. Então, ao longo prazo, realmente, na economia acaba sendo muito danoso. A partir de 1999, a gente acaba adotando o tripé macroeconômico, então, né, após o sucesso do Plano Real, justamente para longo prazo a gente conseguir manter a nossa economia funcionando bem, né? A gente deixa de adotar o câmbio fixo, a gente para de ver o câmbio fixo como controle inflacionário, né? Antes se viu o câmbio fixo como controle inflacionário, no sentido de você indexar a nossa moeda, uma moeda mais forte, tentando diminuir de forma artificial a inflação, né? Agora a gente adota a taxa Selic. Antes disso, a taxa Selic, então, não tinha uma função de controle inflacionário, ela funcionava, na verdade, para controlar o balanço de pagamentos. Na época do câmbio fixo, então, o Banco Central acabava tendo cada vez mais que vender dólares, né, para manter a nossa moeda estável, o que ficou algo muito custoso para o balanço de pagamentos do Brasil e acabou sendo necessário realmente uma nova solução. Enfim, a economia brasileira estava muito rasurada, né, a gente pode falar assim, rasurada, por inúmeros fatores. O Plano Real foi muito importante, o tripé macroeconômico, num segundo momento, também foi importantíssimo. É importante, sim, saber como o tripé macroeconômico funciona, é importante, sim, respeitar o tripé macroeconômico. Então, até por causa disso que eu estou fazendo esse vídeo, porque 2022 vai ser um ano eleitoral, e é importante saber quais políticos têm como objetivo
respeitar a nossa Santa Trindade, porque no fim do dia é ela que determina a nossa saúde econômica. Então é isso, dá um like, comenta o que achou do vídeo, se inscreve no canal e até mais, gente. Beijinho, beijinho, tchau, tchau.